Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pod Organiza, um pod que nasceu para ser sua companhia aí, da minha sala de casa para a sua sala. Claro que pode ser que você esteja me escutando, me assistindo da sala de casa, de dentro de casa, fazendo as tarefas de casa, ou também me dando carona aí no seu carro, não sei em qual lugar que você está me ouvindo neste momento, mas sou muito feliz com a tua audiência aqui. Hoje eu quero muito, trazer o nosso papo vai ser muito legal, vai ser algo que eu acredito muito e eu gosto muito de trazer isso aqui, O objetivo do nosso podcast é mostrar como a organização ela gera transformações e mudanças em todos os aspectos da nossa vida, E hoje a gente vai falar sobre como a organização e uma cozinha organizada tem um impacto aí na nossa saúde, junto com essa questão da nutrição. É claro que para esse Pode Acontecer nós temos os nossos parceiros, a Imperatriz dos Móveis e Toquilar, sempre presente no nosso cenário, sempre muito lindo para a gente receber nossos convidados. O Mundo Real também nos nossos detalhes, nas nossas taças, xícaras, tudo que é para receber de fato cada convidado que vem aqui, que é muito especial. A Marilu adoçando a nossa tarde como sempre. E hoje a minha convidada é uma convidada muito especial. Ela que é nutricionista, gente, há 20 anos. A experiência dessa mulher. Hoje a gente vai aproveitar tudo que a Caroline Dourado tem para nos trazer aqui, falando sobre nutrição, falando sobre cozinha organizada e alimentação equilibrada. Bem-vinda, Carol! Obrigada! Eu agradeço a participação de hoje com vocês aqui, com os seus ouvintes. Muito feliz de te receber aqui, Carol, e vendo todo esse teu tempo, todos esses anos aí de experiência, eu acredito que tu vai ter muito para nos trazer, e principalmente dentro desse nosso aspecto, que é a organização, Como que tu teve, que te brilhou o olho para tu iniciar nessa área da questão da nutrição, há tanto tempo atrás, Na época, faz bastante tempo, a nutrição estava surgindo no mercado de trabalho, E eu estava fazendo cursinho pré-vestibular. E eu sempre quis seguir nessa área da saúde, Sempre me dei muito bem em biologia, ciências. E gostei sempre muito de estudar o corpo humano, as doenças. Eu assinava uma revista chamada Saúde, nem sei se ela existe ainda. E eu me identificava muito com aquelas matérias que colocavam as patologias, funcionamento do corpo e tal. E ali no cursinho eles apresentaram os cursos existentes e as universidades, que a gente podia fazer. E aí eu me identifiquei de cara, assim, olhei o curso de nutrição e pensei, não, é esse que eu quero. E ninguém falava, quase. Ainda mais aqui no interior, eram poucas pessoas que comentavam da existência do curso. E eu fui bem corajosa, eu acho, de estar buscando algo bem diferente. Que legal. E tu, desde o princípio, tu disse que já... Nossa, isso aqui, eu gostei disso aqui. Desde o princípio, tu já aplicava na tua vida o que tu estava estudando ali, ao longo do tempo ali? Já fazia isso? Sim, eu sempre gostei de me cuidar, Cuidar da minha saúde e da minha estética, da beleza. Então, quando eu comecei a conhecer como a alimentação pode interferir não só na saúde, mas também na estética em si, eu brilhei o olho. Isso aí, eu acabei me identificando e fiquei curiosa para aprender sobre aquela ciência da nutrição. Que legal. A Carol disse que eu podia falar a idade dela, Ela tem 47 anos e olha essa mulher, gente. E aí, hoje a tua especialidade, o teu foco é para mulheres 35 mais, Carol? Como que isso foi ao longo do tempo? Tu também, nessa tua trajetória, por tu viver isso, tu acredita que não, eu quero focar nessas mulheres que também estão na minha faixa aqui e que eu acredito que, por exemplo, eu sei as dificuldades, porque eu também estou passando, isso te levou muito para tu atender esse nicho de mulher ali, da questão do envelhecimento mesmo? Quando eu entrei nessa faixa etária, principalmente 40 a mais, eu senti, eu vivenciei tudo isso, E eu me espelhei em outras mulheres que se cuidavam e que eu me colocava no lugar dessas mulheres que estavam nessa faixa etária, com as dificuldades todas que vêm a partir dos 40 anos, principalmente. Então, ali eu comecei a me cuidar e buscar cuidados de bem-estar geral, não só da alimentação,
E com a experiência que eu tive, né, vivenciando todos esses cuidados, eu pensei, não, eu vou focar nesse nicho para conseguir, né, ajudar um pouco, auxiliar um pouco essas mulheres nessa fase da vida, né, que é bem importante. Nossa, que legal. E é uma fase que tem muitas dúvidas. O que eu faço? Porque aí eu acho que tem uma crise também, tá aí agora. Eu tô numa faixa que eu não tô jovem, mas eu não tô velha também. Eu não sei se pra ti deu essa coisa e agora? Qual que é o meu? Onde que eu me encaixo aqui? Porque tem a questão hormonal. Tudo isso tu também atende no consultório, né? Hoje a Carol trabalha dando aulas também, então ela é uma profissional que trabalha na faculdade, mas também tem o consultório, né, Carol? Eu sou nutricionista lá na UFSM, eu trabalho mais na parte administrativa como nutricionista e eu também atendo, né, na área clínica. Então, assim, realmente essa fase, né, do 40 mais, ela vem com um cuidado bem específico, bem diferente, é uma fase bem diferente da mulher, que a mulher vivencia. Porque ali ela é mãe, ela é normalmente uma profissional, uma pessoa que trabalha fora, ela é esposa, né, e ao mesmo tempo já está até cuidando dos pais que estão idosos. Né? Então, há um contexto um pouco complexo, além de todas as mudanças, né, hormonais e que o próprio organismo acontece, né? Então, a gente vê vários sintomas que essas mulheres têm, um perfil dessas mulheres, né? Mulheres com muita enxaqueca, com intestino preso, com insônia, com fogachos, com inchaços, aquela gordura abdominal que começa a aparecer aqui, né, no abdômen. Nossa, a minha apareceu antes dos 40. Mas nessa idade piora um pouquinho. Piora, né? Tende a se concentrar mais ali, né? O cansaço, né? Então a gente uma série de coisas, né? São vários sintomas que normalmente aparecem nessa faixa etária. A partir dos 35 mais já tem alguma coisa, né? E que a nutrição pode sim, né? Entre tantas outras dicas que a gente sabe de qualidade de vida, né, para a promoção da qualidade de vida, que possam favorecer essas mulheres. Ser uma aliada mesmo, né? Que legal. Sem dúvida. Carol, hoje eu te trouxe aqui para a gente falar sobre a questão da relação da nossa cozinha organizada, né, que entra muito no meu nicho também, para ter uma alimentação mais equilibrada. Como que tu vê hoje a organização da cozinha? Como que ela pode ajudar nessa questão da alimentação mais saudável? No teu ver como nutri hoje? Eu acho que tem tudo a ver. Eu não consigo olhar para uma mulher seguindo um plano alimentar sem organização e disciplina. Né? Vai ficar difícil, muito difícil. Talvez funcione por um curto período de tempo, mas não por um longo e permanente período de tempo. Né? Então, precisa sim ter uma organização da alimentação e da cozinha, né? Do lar, nesse sentido. Então, a primeira coisa é a mulher saber o que ela precisa comer, né? A partir dali, ela organizar uma lista de compras e buscar os alimentos adequados. Entendi. E depois organizar a cozinha, né? Legal isso que tu falou, Carol, porque às vezes tu quer organizar a cozinha, eu acho que porque eu vejo a dificuldade com as minhas alunas também. Às vezes tu quer organizar a cozinha, mas tu não sabe o que tu vai comer ainda. A lista de compra, tu não sabe o que tu vai comprar e vira uma bagunça. Então, legal que tu falou, tem um passo a passo para seguir, né? Então, assim, o bom é ela ter um nutricionista, um profissional que guie ela nessa escolha desses alimentos adequados e na quantidade também. Porque no momento que ela for organizar, ela tem que saber qual alimento e a quantidade que eu vou ter, que eu preciso ter, né, para eu me organizar, né? Quais são os alimentos que eu vou ter durante a semana para que eu possa me organizar? E essa organização é muito importante porque hoje a gente tem esse dia a dia corrido que eu citei da mulher moderna, que é mãe, que é esposa, né, que trabalha fora, que muitas vezes não tem tempo em função disso tudo, né? Ela tá estressada, ela não vai conseguir seguir esse plano alimentar se ela não se organizar. Então, precisa de toda uma organização, né, e que inicia ali com a escolha dos alimentos adequados. Que legal. E essa questão que tu disse agora, que eu achei, né, acho interessante, eu sempre falo para as minhas alunas, antigamente,
era totalmente diferente e às vezes parece que a gente tá vivendo no antigamente, no sentido de que, da maneira como a gente tá fazendo a comida, por quê? Porque foi nos tirado 8 horas do nosso dia. Antigamente a mulher ficava em casa, geralmente fazia comida, era o trabalho dela ali, fazia a comidinha, né? Comida fresquinha todo dia, cuidar das roupas, cuidar dos filhos, cuidar da casa. Esse era o, digamos assim, o normal, né? Depois disso foi vindo a vida moderna e aí veio a gente trabalhar fora, ou meio turno, ou integralmente. E aí, o que acontece? O que eu vejo hoje? Muitas mulheres que eu me incluí por muito tempo, ainda seguem fazendo aquele tipo de alimentação, cozinhando da mesma maneira, todo dia ali, do mesmo jeito, de como era antigamente. E aí isso rouba muito tempo do dia a dia, né? Então assim, a gente tem vários fatores que possam impedir essa mulher de seguir um plano alimentar. Não só o tempo, mas a questão de custo também. Porque desde o momento que tu não tem tempo, né, tu tem que saber administrar aquele tempo e muitas vezes tu busca algo já pronto, e se esse algo já pronto não for saudável, que normalmente é o que as pessoas buscam, vai prejudicar também o segmento de uma alimentação saudável. Então tem toda uma organização em cima de tempo e qualidade, né, então que a mulher tem que ter, né, mulher, homem, enfim, quem for seguir, né, aquele plano alimentar. Então assim, eu sempre digo, quem não tem tempo, procura sempre um dia, um turno do dia que você tenha um pouco mais de tranquilidade. Por exemplo, sábado de tarde, né? Geralmente após o almoço, eu digo, porque se você tem a tarde de sábado, após o almoço seria um tempo bom. Por quê? Porque você já está bem alimentada, saciada, e ir às compras sem fome vai facilitar muito. Que legal. Né? Então você vai ser bem objetivo, você vai fazer uma listinha de compras baseado no que você já sabe que você tem que comer, vai às compras sem fome. E é real, né? Isso facilita muito. Facilita se eu tô com fome, eu compro várias coisas. Tipo, guloseima mesmo, né? Com certeza. Fritura. Então, pronto. Você pode ter até aquela listinha ali dos alimentos saudáveis, mas se você tá com fome, a tendência é você pegar algo a mais. E de preferência que não seja tão saudável, né? Então você vai lá, você pode até pegar coisas práticas, né, industrializadas inclusive, porque nós temos também os industrializados do bem, né? Nós podemos sim, hoje a indústria vem com muitos alimentos saudáveis a nosso favor, mas nós temos que saber escolhê-los, né? E aí vem alguns aliados, não só o profissional nutricionista, mas eu indico muito aquele app, o Desrotulando, não sei se vocês já ouviram falar. É bem simples, Desrotulando. Você baixa o app no seu celular e você pode utilizar na hora das compras para avaliar esses industrializados saudáveis, se são saudáveis ou não. Legal. Né? Tu vai escanear o rótulo? Escaneia, exatamente. Olha que legal. E aí você vai ter como se fosse uma sinaleira, um sinalzinho verde. Sério? Quando ele é saudável, o amarelo quando ele é um alerta, ou seja, mais ou menos, não é tão saudável, e um vermelho quando é um alimento mais rico em gordura, em açúcar, sal, né, que não é tão saudável. Nossa, que baita aliado, né? Eu nunca tinha ouvido falar desse. Sim, é uma ótima opção para buscar avaliar o próprio alimento industrializado, que muitas vezes facilita essa questão do ganho de tempo, né? Porque às vezes tu olha, tu pode até olhar o rótulo, mas pra gente que é meio leigo, é tudo... E as indústrias também, eles botam às vezes nomes diferentes ali pra tu não identificar muito bem. E aí isso vem pra ajudar também ali, né? E nós, da área também, a gente pode auxiliar nessa identificação e nessa leitura desses rótulos. Além dos apps, né, a gente também consegue auxiliar, né, o paciente nesse sentido de identificar o que é esses macro e micronutrientes, o que está escrito ali na composição nutricional, que eu não estou entendendo, né? Até que você consegue se adaptar e conhecer, ao conhecer algumas marcas e tipos de produtos, você vai depois só vai, né? Como diz, né? Só segue. Inicialmente tu vai demorar um pouquinho mais nas compras, mas depois fica tudo mais prático. Tu já conhece as marcas que tem ali, né? Já sabe composição, já sabe que é um pouco mais adequado. E nós temos também outros aliados. Por exemplo, você pode comprar marmitas saudáveis. Não só fazê-las, se você não tem tanto tempo, como você pode comprar. Há um custo maior nesse sentido, assim como comprar um industrializado mais
mais saudável, né, tudo tem um custo, né? Mas pode-se também um aliado para quem tem condições para economizar tempo. Ou você compra o produto saudável pronto, ou você faz, né? E aí o fazer em casa, que a gente tem várias dicas, né? E receitinhas. Eu tenho mais de 2.000 receitas de marmitas e lanches e receitas saudáveis, né? Para fazer em casa, que seria o mais indicado, na verdade, né? Basta né? Não necessariamente ter tempo, mas basta se organizar. Que legal isso. Sabe por quê, Carol? Porque eu tenho um negócio, eu uso para alimentação também. Que na minha visão aqui a gente consegue alcançar o que a gente quer na nossa vida com organização. E a questão do nosso corpo é a mesma coisa. Quando a gente se organiza, tu consegue, para mim já foi um problema engordar em uma época. Então, engordar ou emagrecer, tu consegue através da organização. Porque tem um negócio que eu sempre uso, que eu uso muito as marmitinhas, depois a gente vai entrar nesse ponto, mas que é o quê? Eu via que eu tinha algumas dificuldades ali na alimentação, que era bala fine, porque eu não tive na infância, então, tipo, eu não posso ter em casa que eu como, então realmente eu não tenho em casa. Quando eu estou com vontade, nossa, estou há mais de 2 dias com essa vontade, eu vou lá e compro. Então eu tento dificultar os passos, né, para chegar nessa coisa que não é saudável e facilitar pro que é saudável. Então, ter uma marmitinha, eu sempre digo para as minhas alunas, tem que ser o mesmo tempo de tirar a marmita e botar no micro ali e aquecer do que abrir uma bolacha. Porque tem que ser fácil, senão tu não consegue seguir, né? Exatamente. E a primeira coisa que tu faz para não ter essa visão, eu acho que tu falou tudo que os olhos não veem, o coração não sente, né? Isso vale para alimentação em casa também. Essa organização, essa limpa de produtos não saudáveis das prateleiras, da geladeira é muito importante. Na verdade, deveria ser... tem controle. Deveria ser antes mesmo de ir às compras, né? Faz aquela limpa. Né? E depois vai às compras e deixa, sim, disponível aqueles alimentos saudáveis. Você precisa ter disponível. Porque quando bate a fome, bate a vontade de comer, tá ali. Ou aquele alimento já industrializado saudável, prontinho, ou aquela marmitinha, ou aquele lanchinho já encaminhado, para facilitar teu tempo. Nossa, isso é muito assim, e tu vê isso na prática, né, Carol? Porque às vezes tu falando assim, legal, mas na prática é diferente, porque quando tu chega com fome, não tenho, não, mas isso aqui não é saudável. Se tu levar 1 hora para cozinhar aquele alimento saudável, tu não vai esperar 1 hora, tu vai comer qualquer bolacha que apareça na tua frente, né? Exatamente. E é incrível o que a fome faz, né? Quando a gente tá com muita fome, eu sou uma que se eu fico mais de 3 horas sem comer, mas é uma coisa bem particular minha, eu já começo a baixa muita glicose, já começo a ficar irritadiça, eu não consigo me concentrar. Então eu preciso colocar alguma coisa para dentro, né? Então, eu sempre tenho estratégias, assim, no meu trabalho, lá em casa, de coisas saudáveis que eu posso fazer aquele belisco quando eu precisar, numa corrida, por exemplo. Nem sempre tu consegue parar naquele horário que tem que lanchar. Fazer uma refeição completa ali, né? Então, tu precisa ter coisas práticas e saudáveis, né? Que serão aliados, né, no teu dia a dia. E agora, falando disso, quais alimentos que para ti não pode faltar na tua dispensa? Pro dia a dia e também para esses lanches rápidos. O que tu diz? Não, isso aqui tem que ter em casa. Uma alimentação equilibrada, ela é bem diversificada, né? Então, são vários grupos alimentares, nós dividimos os alimentos em grupos que devem fazer parte da nossa alimentação. Então, desde os cereais ali, todos os mais ricos em carboidratos, né? As maiores fontes de carboidrato, e aí a gente faz uma escolha para carboidratos mais integrais, né? Então, por exemplo, um pão que seja mais rico em fibra, que seja feito com farinhas mais saudáveis, que não seja só farinha de trigo, por exemplo, uma farinha de linhaça, né? Uma farinha de arroz, que não é tão inflamatória, que seja feito de ingredientes mais saudáveis. Então, um pãozinho ali mais saudável, um biscoito mais fit, né, que a gente fala mais saudável. Então, hoje a gente tem essa oportunidade de comer tudo que a gente comia lá na infância, né, que nem sempre eram coisas saudáveis, mas que são gostosas também e muito mais nutritivas. Dentro desse grupo, nós temos ali pro almoço ou pro jantar, quando a gente faz um jantar tipo almoço, um arroz, uma batata, uma mandioca,
percebam que aí eu citei coisas que a gente faz, mas coisas que vêm da natureza. Mas o mais importante são aqueles alimentos que vêm da natureza. Eu sempre brinco que a melhor dieta que tem é a dieta que vem, a dieta divina. É aquela em que, mas é só uma brincadeira, é aquele pensamento que a gente tem que ter, assim, que tudo que Deus faz, ou fez, né, ele é perfeito, né, então tudo que vem da natureza, a mandioca é muito melhor do que aquele alimento industrializado rico em carboidrato. Nossa, mas é uma brincadeira, mas não é, na verdade, porque é real, né? Claro, desde que aquele alimento seja orgânico, principalmente, né, porque a gente sabe a questão dos pesticidas, né, de todos os aditivos que tem em cima aí mesmo de uma produção natural. Mas se for orgânico, então, né, melhor ainda. Então nós temos esse grupo dos carboidratos, nós temos também o grupo das carnes, são extremamente importantes para aqueles que não são vegetarianos, tá? A proteína. Que é muito importante como fonte de proteína. Os vegetarianos podem ter sim uma alimentação extremamente equilibrada sem as fontes de origem animal proteicas, né? Somente a B12, a vitamina B12, que é a mais complicado deles obter. Então a gente pode estar suplementando via oral ou via muscular. Então, carboidratos, proteínas, temos que ter alimentos, ali os alimentos fontes de proteína, não citei muitos, então vem a carne, laticínios, né, basicamente todos os tipos de carnes, né, são as maiores fontes alimentares de proteína e também os laticínios, né, leite e derivados, iogurte, queijos, né. Outro grupo extremamente importante são as frutas, né, frutas e também o grupo das verduras, legumes e verduras. Então, todos esses, pensando em grupos alimentares, devem estar presentes na nossa despensa, na nossa geladeira, né? Legal. E essa questão dos lanchinhos, algumas coisas que tu come, práticas assim, para tu, sei lá, beliscar no dia a dia, que é uma opção mais saudável, digamos assim, qual que tu não deixaria fora? Tem vários, mas posso citar alguns, né? Nós temos os snacks doces e os snacks salgados, os lanches doces, os salgados, que é muito individual o gosto, né? Então você pode, por exemplo, dentre os doces, buscar um bolinho saudável, por exemplo, um bolinho feito com ovo, aveia e banana, tá? E cacau, super saudável. Não um bolinho qualquer refinado. Muito menos com cobertura que é rica em açúcar. Nossa, mas eles são gostosos também, né? Mas que seja um bolinho mais saudável, né? Eu tô dando opções saudáveis aqui. De preferência. Não quer dizer que, de vez em quando, você não possa comer esse bolinho lá que a vovó faz, que a mãe faz, que uma amiga que te convidou faz. Mas que não seja no teu dia a dia, né? Que não esteja presente no teu dia a dia o tempo todo. Então um bolinho, um biscoito também mais saudável, né, mais rico em fibra. Quanto menos farinha branca e açúcar, melhor, né? E hoje a gente tem tanto na indústria essas fontes alimentares quanto receitinhas que a gente pode fazer em casa dentro de uma organização mesmo sem tempo, né? Nós temos, por exemplo, opções de fazer um overnight, por exemplo. O que é o overnight? É um iogurte que você pode colocar uma aveia e uma linhaça e deixar... Compra pronto esse iogurte? Ou tu faz? O iogurte pode ser feito em casa, melhor ainda, ou ele pode ser o natural, de preferência, né? Quanto menos aditivos tiver ali, melhor. Não bebida láctea, de preferência o iogurte mesmo, a polpa, né? Então, a gente usa esse iogurte natural, né? E aí são vários os tipos que a gente pode encontrar também, dependendo de cada caso, né? A gente personaliza. Por exemplo, é uma pessoa que tem intolerância à lactose, ela pode pegar um iogurte sem lactose. Mas ela tem também intolerância à lactose e tem alguma intolerância ou precisa restringir caseína, que é a proteína do leite. Então a gente já pega um iogurte de origem vegetal, que também tem no mercado. Pode ser feito em casa também, né? Então um iogurte assim, adicionando frutas, fica uma delícia também, aí usar a criatividade. Pode ter frutas nesse overnight, pode ter castanhas, nozes, qualquer outra fruta oleaginosa e qualquer outra semente, né? Tem um mix de sementes, umas receitinhas bem legais que eu faço, assim, com linhaça, com semente de girassol, de abóbora, que fica super saudável também. A gente pode deixar prontinho na geladeira, dura ali uns
4, 5 dias e é super saudável. E pode ser incluído nas frutas, nos iogurtes, nos lanches em geral. Interessante. Né? Nós temos também as opções de usar com wraps, sanduíches, né? Fazer uma crepioca, uma panqueca saudável, né? Lanchinhos assim que vão depender muito da estrutura que você tem, ou em casa ou no trabalho. Porque às vezes tu não tem um tempo de fazer alguma coisa ali que exija fogão. Então eu preciso conhecer o teu ambiente para indicar os lanches mais práticos para ti, o que são possíveis de fazer, né? Você pode fazer também um smoothie, né, que seja gostoso. Por exemplo, tem uma receitinha que fica bem gostosa e faz maior sucesso, que é feito com frutas. A gente usa o iogurte e também usa muito o whey protein, né? Alguns suplementos para enriquecer em proteínas, né? Por exemplo, o body protein, né? É um tipo de suplemento nutricional rico em proteína que pode ser acrescentado em muitas receitas para enriquecer proteína. As fontes de proteína, né? Porque para o dia a dia é difícil você ingerir realizar um lanche saudável rico em proteína. Isso está dizendo na prática, né? Então, os suplementos vêm também como aliados. Não necessariamente eles precisam estar presentes, mas eles podem ser utilizados como aliados. E eu gosto desse tipo de whey aí, não precisa ser exatamente esse, mas eu estou citando um exemplo que eu gosto muito, porque ele é sem sabor, né? Tem o com sabor, tem o sem sabor, que facilita também você variar as receitinhas, né? Sem ficar com aquele gosto tão residual que a maioria dos whey tem, né? Por que eu falo em proteína? Porque se for avaliar a alimentação da maioria das pessoas hoje, é baixa em proteína, da quantidade necessária diária. E as pessoas pecam principalmente nos lanches, porque realmente a gente tem essa dificuldade de ingerir uma proteína no lanche. Eu acabei de citar vários exemplos ali. Tipo um ovo cozido também, né? Mas é difícil. Quem que vai fazer ali cozinhar um ovo ali e levar para o trabalho? Já fica mais, né? Não sei se pode até usar, mas provavelmente vai enjoar só de ovo. Sim. Talvez você vai usar ele no café da manhã já, né? Então, os suplementos vêm como aliados nesse sentido, né? Aumenta a ingestão proteica, também consegue controlar os picos de glicemia, que tem vários efeitos no nosso organismo. Então a gente precisa evitar aquele pico de glicemia muito grande no nosso sangue com a ingestão de alimentos ricos em carboidratos, por exemplo, os cereais que eu acabei de citar, as frutas que também têm frutose. Então a gente tende a ingerir alimentos ricos em carboidrato nas refeições, nos lanches, desculpa, né? E pouco em proteína. Você fazendo a combinação entre com proteína e carboidrato, você também tem essa alteração do pico de glicose menor, né? E quando a gente altera, por exemplo, muito esse pico de glicemia, quando ele fica muito alto, ele cai mais rápido também. Isso pode causar mais fome, né? Picos de glicemia muito altos também podem sobrecarregar a produção de insulina no pâncreas, né? Causar uma provável resistência à insulina no futuro, principalmente se você já tem uma predisposição genética. Entendi. E em relação, eu falo porque eu faço assim, né, dentro disso, a questão do jejum. Tu gosta do jejum? Depende do tipo do jejum, o jejum intermitente, eu acho que é um ótimo aliado também para as mulheres 35+. Sério mesmo? Sim. Auxilia muito no controle hormonal, inclusive. Sim, eu acho bem interessante, mas não é uma estratégia única. Eu sempre digo que existem várias estratégias de mudança de hábitos alimentares, de dietas, né? Mas depende do paciente, do indivíduo que eu estou tratando, que eu estou auxiliando, né? Tem pessoas que casam muito bem com o jejum intermitente, mas tem outras que não. Tem outras que precisam realizar o café da manhã, né? Tem umas que funcionam super bem com 2 refeições por dia. Eu sou uma delas. Eu faço tranquilamente 18 horas de jejum, assim,
assim, facinho, sabe? Porque, e eu me sinto muito bem. Só que, claro, eu não comecei ontem. Fui fazendo aos poucos e, tipo, ficar sem o café para mim só almoçar é tranquilo. Então, pra mim E eu tenho visto nos meus exames, né? Tipo, nossa, como a minha saúde tá boa, tá tudo, claro, tem que suplementar algumas coisas e tal, mas como isso tem me feito bem, então é importante a gente também testar também, eu acho, né? Às vezes a gente tá muito presa numa estratégia, num tipo de coisa, às vezes tu precisa testar também, né? Pro teu corpo, ver o que teu corpo reage melhor também, né? Exatamente, é a nutrição de precisão, né? Onde você olha para aquele paciente sem dieta pronta. E ver a necessidade dele, desde nutricional, de hábito de vida, e tenta adaptar aquele plano alimentar, aquela reeducação alimentar em cima do dia a dia dele. Né? Não adianta eu largar uma dieta pronta para todo mundo, porque ninguém é igual. Né? Para alguns pode funcionar, mas não para todos. Até a quantidade, né? Ah, não, principalmente a quantidade. Às vezes são pesos diferentes, né? Sim, sim. Que nem tu falou, eu preciso comer de 3 em 3, né? Tu ali. Então já é outro caso, né? Eu não preciso. Pra mim tá tudo certo se eu ficar longas horas aí sem comer, né? É uma necessidade individual minha, assim como pra ti não faz diferença. É isso mesmo. E então, quando a gente elabora um plano alimentar, há toda uma organização em cima, como eu te falei, do estilo de vida da pessoa e também das características pessoais, desde o peso, idade, né, altura, necessidades nutricionais baseado no perfil genético, através dos exames que o paciente apresenta, alterados, se for o caso, né? Há todo um histórico aí de familiar, de doenças que podem estar, que essa pessoa pode ter herdado, para a gente trabalhar já uma prevenção, né? Legal. Além dos problemas já da própria pessoa, né? Então você tem que adaptar a situação de vida. Legal, não, muito interessante esse ponto. Essa questão da alimentação é importantíssima, a organização junto com a alimentação. Uma coisa que eu queria te perguntar, a Carol é organizada na cozinha? Sou. Sabe que eu às vezes eu brinco, acho que eu tenho toque, porque eu sou muito organizada demais, eu gosto das coisas tudo alinhadas, e eu sou mesmo, gosto demais, eu me interesso muito por organização. Não gosto de ver coisa bagunçada, mas acho que eu já fui pior, né? Já me mudei um pouquinho, era bem chata nesse sentido, né? Porque depois que tu casa, tu precisa, né? Se adaptar também, né? Muita coisa, E tem filho, então, com criança, a gente tem que relevar muita coisa. Mas eu gosto, sim, de uma cozinha bem organizadinha, onde eu consiga enxergar o que eu tenho na prateleira. E a gente evita desperdício também, né, Vani? Porque às vezes está lá no fundo uma coisa em cima da outra, não tem uma coisa, né, uma organização limpa, né? Nem a geladeira, muitas vezes está as coisas tudo ensacada ou em potes que são coloridos, muito escuros, e que você não consegue nem enxergar e nem lembrar o que tem ali. Então, essa organização foi importante ter colocado, a gente pode já colocar aqui, né, como organizar uma geladeira, né, um armário direitinho, né, então essa questão da transparência que a gente acabou de falar é bem importante. Super. Ou etiquetar, né, os saquinhos de embalar alimento, os potinhos, né, desde os tipos de produtos que a gente tem, de utensílios adequados, né, quanto à forma da organização. É bem importante. Não, agora esse é o meu mundo há muito tempo e assim, hoje lá em casa eu já tenho os meus potinhos herméticos, né, que tem uma vedação muito legal, isso é muito importante. E assim, olhar, porque é aquela coisa, o que não é visto não é lembrado, e realmente não é. E por isso que muita gente acaba, não vou investir em pote, digamos assim. Mas aí tu acaba perdendo um monte de produto, porque tu não tá vendo, às vezes tá dentro de uma embalagem, vence, tu perde o alimento, às vezes compra que não precisava comprar porque já tinha, esquece de comprar o que tava faltando, né? Exatamente, e essa organização da geladeira, né, dos armários, da cozinha, da despensa em si, vai facilitar justamente para que tu compre somente o que há necessidade, sem desperdício. Daqui a pouco, se tu olha ali, não vê o que tem, exatamente o que tem em casa, não consegue em função de toda aquela bagunça, tu vai acabar comprando coisa dobrada, e vence, né? E a validade é tão importante de cuidar nesse sentido, principalmente quando tem criança em casa, né? Eu não posso ver coisa vencida, eu coloco tudo fora. Meu marido me diz, não, mas faz só um dia que venceu, não tem problema. Eu falei, não, coloca fora. Então vamos arriscar.
Porque para nós adultos é uma coisa, mas para a criança, o organismo da criança é muito frágil, né? A gente tem que ter uma criança em casa de 9 anos, né? Então eu cuido bastante nesse sentido da validade também, que faz parte de uma organização também, né? De saúde, a validade dos alimentos. Tem que olhar, tem que observar. Tu sabe que uma dica que agora tu falou em validade que eu acho que é importante, porque não é só beleza, é funcionalidade e beleza. Nunca é a beleza estética em primeiro. Por quê? Porque às vezes tu tira de um pacote, digamos assim, tirei essas bolachas aqui e vou colocar num potinho fechado, num potinho hermético depois. O que eu gosto de falar, às vezes tu não tem etiquetador, é recortar a validade e colar embaixo do potinho com uma fita. Porque é uma coisa que, tipo, às vezes não é todo mundo que tem uma etiquetadora, que nem a gente que trabalha com organização tem, mas tu pode pegar o do próprio pacotinho ali e colar embaixo que não vai aparecer. Perfeito. E tu vai conseguir cuidar a validade. Então é uma dica uma dica e uma coisa que eu sempre coloquei na casa das minhas clientes, né, na organização da despensa. Eu acho que é uma dica bem legal para quem está em casa e pensa, não, como que eu faço para ter esse controle? Eu acho que é importante, a gente já consegue olhar para esse alimento, né? Daqui a pouco chega um alimento do mercado que está novo, tu não vai usar o novo primeiro, tu vai terminar de usar. Exato. Parece muito básico, mas tem coisas que a gente não se toca no dia a dia, né, Carol? É prático, né? Vai continuar ali a organização bonitinha, que não vai aparecer, né? Não tem custo, né? Super. Sim. E eu acho que também organizar por tipo de alimentos é bem importante, né? Eu acho essa visão na geladeira e nos armários é interessante. Por exemplo, a geladeira nós orientamos muito observar a organização por tipo de alimento. Por exemplo, só frutas numa prateleira, só vegetais. Facilita esse olhar e de encontrar as coisas, de saber o que tem, né, de praticidade, de economia de tempo na hora de cozinhar, né? Super. Então, só frutas, só vegetais, né? Só laticínios, por exemplo, né? Uma coisa que eu fiz lá em casa, tu deve ter também, que é o quê? Eu adoro essa coisa de categorizar, claro que é da minha profissão também, né? Mas na geladeira é uma coisa bem legal, porque eu comprei aqueles... E tu pode usar cestinho, né? Em acrílico ou em plástico, que tu consiga lavar depois, pra tu botar. Então eu tenho os organizadores pros molhos, eu deixo os molhos tudo junto. Pras conservas, eu deixo um só pras conservas ali. Isso é economia de tempo, né? Super! E a troca dos potes, que nem tu falou, eu tô trocando tudo por vidro. Uma, porque pra lavar é outra vida, né? Meu Deus, tu consegue lavar um vidro, ele fica limpinho, não tem aquela coisa. E tu consegue olhar, tu não tem que abrir pote, será que tá aqui, será que tá aqui? E outras vezes tu perde o alimento porque tu tá num pote vermelho lá no fundo. Exatamente. Tipo, tu não tá vendo. E quando tu tá vendo o alimento, é diferente. Tu consegue ter essa visualização e pensar, eu preciso comer aquilo ali, senão vai estragar. Eu acho que é muito importante esse e foi bom ponto, tu ter abordado os utensílios aí para auxiliar na organização, os tipos de utensílios, porque a gente também tem que olhar a questão da qualidade do utensílio que você tá utilizando para armazenar esses alimentos. Porque daí você compra só alimentos saudáveis, usa lá o desrotulando, né? Tem toda uma orientação da qualidade alimentar e da quantidade, porém você não está olhando a qualidade do utensílio que você E guarda comida na panela, na geladeira. Panela de alumínio, né? De ferro. Então, a gente é bem importante utilizar também utensílios saudáveis, tanto para o preparo do alimento quanto para o armazenamento deles. Então, os potes, por exemplo, mais adequados são os de vidro. Nossa, acertei. Né? E daí usa-se os transparentes para facilitar essa visão e organização, né? Ou você pode utilizar saquinhos de embalar alimentos, por exemplo, para organizar algumas frutas, se você quiser já deixar picadinha para levar no trabalho. Tem aqueles ziplock também, né, que tu aperta e ele fica fechadinho, né? Então livre de BPA free, BPA free que se diz, né? Livre de BPA. Então assim, quando a gente utiliza esse tipo de produto, você também está promovendo a saúde. Que legal, e tu comentou isso agora. Não é só escolher na prateleira, não é só preparar bem, é sobre o guardar depois, sobre o armazenar, sobre o cuidado ali, né? É um conjunto todo, né? Porque o bisfenol, se você começar a pesquisar sobre ele, em excesso ele pode causar câncer e pode, inclusive, interferir na modulação hormonal da mulher. Nossa. Né? Então, cuidar com o plástico comum.
né, que não é livre de bisfenol, porque o excesso dele pode sim vir a prejudicar a saúde a longo prazo. O bisfenol, ele está presente, ele fica mais presente no alimento, principalmente naquele alimento rico em gordura. Então, por exemplo, quando você vai armazenar um alimento que sobrou do almoço, ou vai fazer uma marmitinha saudável que contém gordura ali, essa gordura em contato com o plástico, rico ali em bisfenol, vai puxar mais bisfenol. Nossa. Então, é muito pior você colocar um alimento rico em gordura num plástico assim, num recipiente, né, onde há essa presença do bisfenol, do que uma frutinha solta, uma saladinha. Que não vai aquecer também muitas vezes, Exatamente. né? Se aquece é pior ainda. Sim. Né? E isso tá na embalagem, tu consegue ler ali embaixo no rótulo, né? Sim, tem normalmente um círculozinho verde escrito BPA Free. Interessante. Não, é até na hora de a gente comprar, né? Agora tu falando eu gosto muito dessas dicas práticas e eu acho que é o que realmente funciona quando tu tá na corre e tu lembra, a Carol deu aquela dica, a Vani falou aquilo lá, e a pessoa lembra e ela, né, vai seguir aquilo. Isso eu acho que é muito, muito interessante, muito, muito especial. Eu sempre tento trazer muito isso. A questão dessa organização, até eu ia comentar também na questão da geladeira, que é muito importante. Essa semana eu fui no mercado, comprei uma salada e eu sempre faço o processo da salada, que é o quê? Deixo de molho ali, né? Ou na água sanitária, às vezes tem algum produtinho que é próprio já. Água sanitária também mas tem outros que vendem no mercado que é bem mais caro, que é super faturado, mas é tipo uma água sanitária, né? E aí eu coloco lá, deixo de molho, depois enxago, né? E eu uso a centrífuga, eu gosto muito de falar da centrífuga de folha, né? Que tu pode usar para as frutinhas também, que tu tira toda a água, porque o que estraga é a água que fica muitas vezes ali no pote, e aí depois eu guardo num potinho a salada, tudo bonitinho ali. Porém, essa semana eu cheguei no mercado correndo, peguei uma alface, nem lavei porque não tinha dado tempo, coloquei na geladeira. Hoje eu abri minha geladeira e ela tava assim, ó, desanimada, coitada, murcha. E eu falei, gente, essa salada que eu lavo e arrumo assim, ela dura vários dias, mas dura assim, bonita, verdinha. E eu deixei 2 dias ali do jeito que ela veio. Olha, se ficar mais um dia já não dá mais para usar. Então, como a gente perde alimento também, às vezes, por não ter esse cuidado, né? Esse cuidado da retirada da umidade é essencial para que ela dure mais, as folhas, né, principalmente. Então, quando você vai higienizar um vegetal e uma fruta, é bem importante usar essa concentração adequada da água sanitária, né? Normalmente a gente usa uma colher de sopa para 1 litro de água, ou usa o produto pronto, né, se achar mais prático, mas tudo tem um custo, como você falou, né? Deixa um tempo ali agindo de 10 a 15 minutos e enxagou em água corrente. Essa é a lavagem adequada para eliminar sujidades. Folha e frutas, né? E verduras também. Frutas e verduras podem ser lavadas dessa forma. E aí é importante, principalmente para as folhas durarem mais, fazer essa eliminação do excesso de água. Tem a centrífugazinha, né, que a gente compra, que é super em conta também, acho que tu deve dar dicas, imagino eu, quanto a isso, que retira aquela água excessiva da folha. Que tem no Mundo Real, inclusive, nosso parceiro aqui. Isso aí. Ou você pode até usar um papel toalha, né? Ou um paninho mesmo. É legal, uma coisa que eu faço também é colocar o papel toalha entre as folhas, que também ele vai absorvendo, Você pode fazer isso para guardar, inclusive. Ele vai absorver mais ainda, colocar no fundo do pote, né, do recipiente que você for guardar, e fica tudo certo. Dura pelo menos uns 5 dias ou até mais. Super. E é tão bonito ver, Carol, tu que tá nesse mundo aí. Antes a gente não tinha esses organizadores, né? Eu vejo que o mundo da organização, agora que ele tá fluindo, assim, de uns 3 anos pra cá. Hoje a gente tem um pote para salada, que tem a gradezinha para salada, para fruta, que a água escorre e fica o alimento sequinho. Tem a centrífuga, tem os organizadores, os divisores próprios para cada coisa. Isso é maravilhoso, né? Antes a gente não tinha essas opções, né? Como eu falei dos industrializados do bem, né? A indústria se adaptando à nossa rotina ali do dia a dia, da mulher moderna, né? Então é preciso isso. Tu falou muito sobre os industrializados do bem. Qual que é um deles? Que eu fiquei curiosa, que eu não tenho esse conhecimento desse do bem aí. Um deles. O azeite de oliva, por exemplo, é industrializado do bem.
né? Aquele iogurte que eu falei, né? Mais natural. Né? E eu digo do bem em vários sentidos, porque é como tu disse, às vezes é aquela pessoa que tem uma intolerância à lactose que eu preciso buscar algo sem lactose, um queijo sem lactose. Eu amo fazer uma pizza e quero fazer uma pizza saudável sem lactose. Eu posso hoje, porque tem um queijo sem lactose. Que legal. Né? Tem ali uma massa de pizza sem glúten, né? Tem um pão sem glúten. Nossa, isso é vida, né? Um pão rico em fibras, que não tem tanto conservante. Né? E hoje a gente já tem no mercado corredores só disso, né, Carol? Só desse light aí, que claro, tu tem que ter o cuidado, que nem tu deu a dica do aplicativo ali, mas que antes também não tinha, né? Tipo, exatamente. Até os doces hoje já são um pouco menos agressivos, né? Com menos quantidade de açúcares e gorduras, por exemplo. Né? Hoje a indústria se adaptou e tem vários produtos, eu não vou citar marcas aqui, né? Mas tem vários produtos que vocês vão conhecendo e observando aos pouquinhos, né? Utilizando ali o app para avaliar. Vou baixar hoje, estou ansiosa já, não conhecia, que legal. Mas observar assim, a quantidade de sal, gordura, açúcar e fibra já é um bom começo. Interessante. Tu sabe que essa questão que a gente comentou, né? A gente falou então sobre as marmitas, a marmita é uma opção muito boa para quem tem esse corre, mas uma coisa que as minhas seguidoras e alunas também falam, Vani, porque eu vivo isso, hoje eu tenho os meus 2 pequenos, né, que tu tem que ter uma alimentação ali, que tu não vai fazer marmitinha para eles, né, então o que eu gosto de fazer, às vezes, é deixar em potinhos separados, o potinho do feijão ali, que tu pode deixar 1, 2 dias ali na geladeira normal, né, o potinho do feijão, faço o arrozinho, às vezes passo um bife na hora ali, mas pra mim, eu gosto de ter a marmita, e aí as gurias me falam assim, Carol, Vani, eu não consigo desmembrar a minha alimentação da alimentação da minha família, tipo assim, minha família come, meu marido só come coisa errada, mas eu quero seguir uma alimentação legal e tal, até mesmo para no futuro influenciar e mudar. Eu sempre acredito que começa por nós, não é pelo outro, não é gritando, exatamente. Não é, né? Como que tu vê isso? Que orientação a gente poderia dar para quem nos assiste nessa questão da organização de a minha família não quer seguir, mas eu tô decidida a ter uma alimentação mais saudável e com essa organização? Eu acho que só o fato de você estar levando mudanças para casas indiretamente, mesmo eles não querendo mudar, já há uma influência ali positiva, né? E eu vejo que é bem complicado, sim, no dia a dia, o paciente, né, o indivíduo está ali querendo mudar, porém o marido não quer, ou a esposa não quer, tem criança em casa, e esse comentário é muito comum, né? Às vezes eu estava comendo os alimentos que as minhas crianças estavam comendo, né? Daí eu engordei. Ou, mas e o que as minhas crianças vão comer se eu tiver que comprar só isso? Então, assim, o pensamento de que criança pode comer coisa que não é saudável, né? Por que não mudar todo mundo junto, né? Por que as crianças podem comer coisas que não é saudável? Só eu tenho que me cuidar? Não, as crianças têm que comer coisas saudáveis. Muito mais importante para elas do que pra gente, se for olhar, né? Exatamente. Então, não é assim alimento de criança, né? Então, eu vou comprar uma bolachinha recheada porque é criança. Não, ela pode comer, sim, pode, mas não sempre, né? Assim como eu. Então, é a mesma coisa. Claro, são necessidades diferentes, porém, em termos de qualidade alimentar, dá sim para toda a família trabalhar, né? Eu acho que falar um pouco a respeito do que o Nutri te orientou dentro de casa, né, de uma forma leve, né, sem impor, pode facilitar também. O levar para casa e mostrar resultados na tua saúde, na tua aparência. Arrasta, né? Exatamente, não, isso é incrível. Quando eu tratava crianças, eu via o reflexo, né, dos pais com os filhos, isso é nítido. Então, ao momento que um mudar, já vai facilitar a mudança de todos. Se todos entrarem junto, melhor ainda. E a marmita vem aí para a gente conseguir organizar de uma forma que todo mundo consegue comer a mesma alimentação preparada, tranquilamente. Não, isso é tão especial, até agora tu falou disso, eu lembrei que a gente lá em casa comia, né? Aí o meu namorado fazia o ovo tradicional, que era ovo frito na gordura normal, né, que era mais gordura que qualquer outra coisa. E eu comecei a falar, porque eu faz muitos anos que eu
que eu não faço mais isso, eu faço na frigideira, ali às vezes no máximo um fiozinho de óleo, e óleo lá, às vezes nem coloco, porque essas frigideiras nem precisam, né? E aí o último dia eu vendo ali fazendo o ovo, sem aquela gordura já na frigideira, e tipo, sem falar, realmente vendo a maneira como eu fazia, ele testando e dizendo, não ficou tão saboroso. Mas assim, já é uma coisa que tu vê, nossa, como isso influencia a maneira, não é porque a pessoa comeu assim a vida inteira que ela não possa tentar mudar, mas tem que ter um ponto de partida, né? Isso é mudança de hábitos, né? Isso vale para tudo. Eu não praticava atividade física antes, agora eu comecei aos pouquinhos e já tô sentindo falta. Porque é químico, né? Praticar uma atividade física, a mesma coisa é alimentação. É impossível, todos os pacientes que eu atendi até hoje, nenhum me disse que não se sentiu melhor, mais disposto, né? Então, com mais energia, né? É visível aquela transformação. Claro que o nosso trabalho não é tão visível quanto o trabalho de vocês, ou de um cabeleireiro que você sai do cabelo com o cabelo já pronto, né? São coisas que vão acontecendo ali internamente e que ao longo dos dias, né, e da vida a gente vai colhendo os frutos. Né? Mas assim, o paladar, ele realmente é modificável. Né? Uma pessoa que está acostumada a consumir alimentos, preparações ricas em sal, em gordura e em açúcar, ela vai querer sempre alimentos ricos em gordura, sal e açúcar, porque ela está acostumada. O paladar está acostumado com aquilo, né? Assim a gente vê nos restaurantes. Eu sou fiscal do restaurante universitário ali da UFSM. E muitas vezes eles colocam nas sugestões ali, que aquela preparação X estava muito salgada. E o mesmo diz que estava com pouco sal. Ou seja, são hábitos diferentes. Né? Aquele lá que reclamou que tinha muito sal, já provavelmente tem um hábito de consumir bem pouco sal. E vice-versa. Né? Então a gente pode se moldar esse paladar. Quanto mais cedo, melhor. E aí vem mais uma vez as crianças, né? Então as crianças, quanto mais você tem um hábito saudável, incentiva um hábito saudável dentro de casa, melhor para a vida adulta dela. Quanto mais tarde você muda hábito alimentar, mais difícil de mudar, mas não é impossível. A gente o ser humano é adaptável às mudanças. Acontece. Basta querer e se organizar. Carol, o que eu acho muito engraçado é que, assim, aquelas mães que falam assim, gente, eu tô falando porque lá em casa também, às vezes eu compro, eu não tenho no meu armário, salgadinhos, não, às vezes a gente vai lá e compra e come junto, porque o meu paladar infantil ainda grita, às vezes, né, porque, tipo, eu nunca tive, às vezes eu quero e vou e compro e tá tudo bem, mas aí muitas mães falam assim, meu filho só quer saber de comer bolachinha recheada e salgadinho, não sei o quê. E aí eu penso, quem será que levou aquela bolachinha lá pro armário? Será que foi a criança pequenininha que foi lá e comprou, que pagou com o dinheiro dela? Então isso é um ponto também, né? Ela só quer comer isso, mas às vezes é só isso que tem e é isso que ela come, né? Então assim, deixar assim seu filho de vez em quando comer, né? Ele não precisa ser ou diferente. Mas também ter essa organização de não ter à disposição esses alimentos que não são saudáveis. Porque a criança vai comer, compra para aquele dia, para aquele momento, sei que não sobe para estocar, né? Então, é super tranquilo. E é natural, que nem tu disse, assim, são coisas que eu não tive na minha infância, eu quero ter. Mas tu não precisa também levar pro teu dia a dia agora, né? Com certeza. Tu vai consumir eventualmente, tá tudo certo. Tu vai numa festa, vai curtir e tá tudo certo. E tu é uma nutri mais liberal, assim, digamos assim, agora que tu falou isso, tu consegue ter essa visão, assim, de, escapou aqui. E eu te pergunto isso, sabe por quê? Porque, às vezes, eu falo isso na rotina. Às vezes, as minhas alunas, Vani, fiz um processo de dias, aquilo ali, deu super certo, mas aconteceu um imprevisto e eu tive que, voltou, regredi, caí, digamos assim, comi besteira, né? E aí eu sempre falo, mas, gente, quando a gente entende que é daqui até o final da vida e que esses intervalos que pode acontecer e que imprevistos vão acontecer, só que eu acho que a gente não pode ficar preso nesses dias que não deu certo, que a gente comeu coisa errada. Eu acho que agora é só voltar, né? É só voltar a seguir o plano correto, né? Acho que tudo que é proibido é mais tentador, né? Então a gente não pode olhar a alimentação nesse sentido, porque um pai, por exemplo, que dá como prêmio uma sobremesa para o filho, ele está super valorizando aquele doce. Se você não comer a salada, não ganha sobremesa depois, por exemplo, né? Um pai dizendo assim. Então você não precisa supervalorizar os alimentos que não são saudáveis ou premiar a pessoa com aquilo lá.
né? Então você tem que saber que aquilo ali faz parte da tua vida e você tem que saber lidar com a gestão deles. Então, na questão do liberal nesse sentido, eu gosto daquela alimentação mais tradicional, sou a favor disso, e adaptar, como tu disse antes, ao estilo de vida do paciente, né? Para facilitar com que ele consiga seguir. E quando a gente trabalha comportamento alimentar, é bem interessante também dentro de todo esse contexto, porque cada pessoa vem com uma bagagem, né, emocional, de traumas, de costumes, de cultura, então tudo você tem que considerar, né? Não é simplesmente ter vontade de disciplina, né, para mudar hábito alimentar, eu preciso considerar também todo esse contexto emocional da pessoa. Então, por isso que eu digo, é nutrição de precisão, é você olhar para o paciente, né, as necessidades dele e organizar a rotina dele em cima disso. Ah, dei minha fugida, no dia seguinte vamos compensar ou vamos seguir em frente, né? Nunca é tarde para recomeçar e vamos lá. Isso que tu falou agora e que era uma coisa que eu queria muito perguntar, porque é uma coisa que eu acredito que a gente não come o alimento em si. A gente come o sentimento, muitas vezes, que é o quê? Às vezes tu tá querendo preencher alguma coisa, isso a gente escuta a todo momento. Tu tá querendo preencher um vazio com a comida. Às vezes onde tu encontra o conforto é na comida. E aí como tu quer encontrar muito esse conforto, tu come, né? Isso acontece muito. Tu olha também para essa parte do emocional nesse sentido, de fazer a pessoa buscar por que eu estou comendo. Será que eu estou comendo pelo motivo certo, que é para nutrir o meu corpo? Eu acho que isso é muito bonito de olhar também, sim, né, Carol? Sim. Nós trabalhamos muito com essa questão do comportamento alimentar, da análise do comportamento e estratégias referente a isso. E também nós temos psicólogos que já trabalham também com isso, né? É bem importante, seria o ideal, assim, essa ligação entre o nutri e o psicólogo, porque certamente a alimentação está diretamente relacionada às nossas emoções, em vários sentidos. Muitos obesos não têm só uma relação do simplesmente não se cuidar. Eu estou obeso porque aquela pessoa está obesa porque ela simplesmente não quer se cuidar. Não é assim, né? São vários os fatores, né? Como a gente estava conversando antes, vários os fatores que estão interligados ali naquele excesso de peso, né? Ou do não se cuidar. Né? E por isso que a organização também é importante, né? É um aliado nesse sentido de a pessoa está ali, está depressiva, não está legal, então eu vou comer um doce. Mas não tem aqui em casa, né? Eu não deixo à disposição, então a chance de você consumir um alimento não saudável vai ser menor. Quantas vezes eu abri a geladeira de noite procurando um docinho, não achei e não comi. Né? Exatamente. Então, mas se tem disponível, vai acabar comendo, certeza, né? Então, até nesse sentido, a organização facilita. Que legal. Não, eu até rio, né? Às vezes, que saco. Agora que eu comecei a me alimentar saudável, eu não tenho um doce aqui, eu abrindo a geladeira, não achei nada aqui para comer, né? Isso é muito legal. Mas esse papo da organização e da alimentação saudável é algo que me pega muito, porque são pequenas coisas do dia a dia que eu vejo. Por exemplo, eu não sei, tu deve dar várias dicas práticas no teu consultório, né? Mas são coisas pequenas, por exemplo, cortar o alho e a cebola. Né? Eu não corto todo dia, eu corto ali uma vez na semana e deixo ali naquela, né, trituro ele, deixo naquela misturinha com azeite, uma pitadinha de sal, e que eu aprendi com a Nutri Mariana, que a gente fez o módulo do Saindo da Desordem, e eu achei muito legal, porque parece besteira, mas todo dia tu tá ali cortando a cebola, tirando a casca, picando, querendo ou não, é tempo que tu tá ali, que tu pode otimizar, né? Isso em várias outras coisas, né? Exatamente. As frutas e vegetais também a gente pode fazer o sistema de branqueamento, principalmente os vegetais a gente pode fazer o branqueamento, não sei se vocês já ouviram falar, mas o branqueamento é aquele choque térmico que tu faz entre o cozimento do alimento e a água fria, né? Que vai facilitar uma maior conservação desse alimento, ele vai durar mais durabilidade na hora de conservar o alimento, vai preservar também a textura dele, né, e a cor e os nutrientes. Né? Que legal. Então, assim, muito cuidado também ao cozinhar esses alimentos, porque às vezes a gente acha que está ingerindo todos os nutrientes daquele alimento, mas só o fato de eu cozinhar de forma errada, eu já perdi muitos nutrientes ali. Né? Por exemplo, os vegetais, o ideal é você cozinhar no vapor, ou não tendo contato com a água, a não ser que aquela água você reutilize. Olha que legal. Né? Porque, principalmente quando você descasca ou
ou pica, né, o vegetal, aí ele mais vai desprender os nutrientes. Então, por exemplo, vou cozinhar uma cenoura, né, direto na água, né, se eu picar ela ou descascar, ela vai se perder mais nutrientes ainda. Então, o bom é utilizar, de repente, aquela água para cozinhar o arroz, se caso for cozinhado dessa forma. Que legal. Se for no vapor, né, melhor. Que daí não tem contato com a água, não vai perder nutrientes, tanto nutrientes ali, né. Esse vegetal, ele então pode ser feito o branqueamento para preservar, né, todas as qualidades dele também. E durar mais nas próprias marmitas, né? Utilizar depois nas marmitas. Eu sou fã de marmita. Tem gente que não gosta, mas eu adoro. Eu acho uma dica muito prática, assim, para você, que favorece muito a alimentação saudável. E só que tem que ter um cuidado nas marmitas, que tem determinados vegetais que não é bom utilizar, principalmente aqueles ricos em água, né? Como tomate e pepino. Que eles vão, aquela água ela vai cristalizar e depois quando você descongelar vai ficar meio a textura meio amolecida, digamos assim, pode alterar sabor também. Então o bom é você utilizar aqueles vegetais que não são tão ricos em água, né? Legal, interessante. Não é um papo que eu acredito assim, Carol, que tá tudo interligado, por isso que eu acho que é isso que me chama mais atenção na questão da organização, porque com a organização a gente consegue, né? Mesmo que tendo essa vida corrida, organizar isso aí, ter uma alimentação mais saudável, né? E hoje, se tu puder, se tu pode, deixar uma mensagem para essas mulheres que estão nos ouvindo, que daqui a pouco, até agora, não olharam para alimentação e para essa vida mais saudável, digamos assim. Que mensagem tu deixaria para quem quer começar, mas não sabe por onde começar, assim, no sentido de tá, e agora o que eu faço? Adorei esse papo, gostei das dicas, mas qual seria o pontapé a partir do momento que ela escutar esse pod? É ter uma visão agora de autocuidado, né? De olhar um pouco para si também, não só para os outros. É bem importante a gente dar essa parada para olhar para si, né? E pensar um pouco de que forma eu posso me cuidar. Deus fez o nosso corpo perfeito e para que a gente possa cuidá-lo, a gente deve cuidá-lo, né? Para que a gente possa ter mais qualidade de vida, uma longevidade maior, né? Eu acho que a maioria das mulheres buscam longevidade, jovialidade, né? Disposição, vida, né? Então, olhar primeiro para si, desejar mudar e depois buscar um profissional que possa lhe orientar. Faz diferença, né? Faz toda a diferença. Que legal. Muito obrigada. De nada, foi um prazer participar aqui com vocês. E prazer fico à disposição, né? Prazer sempre que precisarem. A gente vai deixar o Insta da Carol aqui. E lembrando, e também a gente quer convidar, né, Carol, aproveitando esse espaço, o nosso pod está indo ao ar na quarta-feira. Amanhã a gente tem o nosso encontro, nós vamos fazer uma palestra, eu e a Carol, sobre exatamente isso, sobre como a cozinha organizada consegue trazer uma saúde também equilibrada, enfim, nesse contexto. É um evento realmente muito especial para a comunidade Baroa Marques, né? E a gente quer convidar você que está nos assistindo para você fazer parte disso. Então, para quem é de Frederico ou da região, está convidado, está convidadíssimo. Pode entrar em contato com a gente para comprar o ingresso ali. Além de você aproveitar aí um chá gostoso, que vai ter um monte de delícia, né? E nesse dia a Nutri diz que pode. que pode comer as não tortas. Tem problema. E ainda você vai estar ajudando a comunidade, que é uma comunidade focada em mulheres, né? Que estão ali no momento difícil, que estão buscando essa melhora, né, Carol? Da questão do álcool, muitas vezes, né, enfim, das drogas, e a gente podendo ajudar, eu acho que é muito especial, né, acho que a gente pode levar uma esperança para essas mulheres, né. É um encontro beneficente, né, a gente olhar, participar com esse olhar, né, que é um encontro beneficente, que a gente vai se beneficiar também com uma alimentação gostosa, com um encontro com as amigas, com um assunto super, né, em alta, mas também a gente vai ajudá-las, né, essas mulheres que estão aí numa condição bem frágil, né, de vida, uma situação bem difícil, né. Com certeza, a gente conta então esperamos nos encontrar, e se você escutou, assistiu esse pod
E na palestra amanhã, vá, converse com nós, a gente vai ficar muito feliz, com certeza. E é claro que, né, qualquer coisa a gente tem, o meu Insta tá aqui, né, o Insta da Carol também para tirar todas as dúvidas. A gente conta com você, a gente também tá fazendo a nossa parte nesse encontro e a gente conta com a sua participação para ficar tudo ainda mais lindo. Então, esse é o nosso convite também, deixamos aí para você. Encerramos mais um pod, né? Agradecendo a tua audiência, o teu espaço aí, que você deu um espaço na tua vida para nós, para falar sobre esse tema que é tão importante, que é a organização e saúde, né? Saúde alimentar, e que é um tema tão importante. Um agradecimento especial à Imperatriz, que sempre faz isso acontecer. O Mundo Real também, então, sempre nos detalhes aqui com nós. Inclusive, não esqueça que tudo que você precisar para organizar sua geladeira, sua despensa, você vai encontrar no Mundo Real. Já deixa a indicação aqui. E é claro que nos encontramos na próxima semana. Agora, eu e a Carol vamos comer as nossas bolachinhas, porque hoje pode. Ela disse que vai abrir uma exceção, hoje pode. Então é isso, gente. Até a próxima quarta e nos encontramos, então, nessa próxima semana para sempre organizar um cantinho, um pedacinho da nossa vida. Grande beijo!